Hoje irei discutir as características de um sistema familiar adoecido. O que eu quero falar antes com um sistema familiar adoecido? Primeiro, sistema. Quando falo de sistema, quero dizer uma coisa que funciona como um mecanismo integrado, onde um afeta o outro. Um caráter sistemático significa que não é só de uma pessoa para outra, mas todo o sistema funcionando como um todo. Uma teoria dos sistemas é uma teoria que nos fala de todos integrados. Então, sistema familiar, um sistema integrado de várias pessoas. E o que eu quero chamar de sistema familiar adoecido é uma família que produz patologias em quem ali está inserido. Isso significa, por exemplo, que uma criança nascida num sistema familiar adoecido, ou seja, que é produtor de patologias, vai causar adoecimento nessa pessoa, que por sua vez, se for integrada suficientemente nesse sistema, vai começar a reproduzir comportamentos ali aprendidos e reproduzir, por sua vez, adoecimento. Isso significa que cada nova pessoa ingressante pode apresentar um adoecimento. Por exemplo, se você se casa com alguém, traz a sua família, essa pessoa pode vir a adoecer nessa família. Então, uma família, a gente observa muito isso de pessoas convivendo com parentes, sogros, sogras, com a família do esposo ou da esposa e que, de repente, começam a ficar mais deprimidas, mais para baixo, mais ansiosas. Então, isso é um sistema familiar adoecido porque há um padrão de convívio ali, um padrão sistemático que várias pessoas fazem parte ou têm esse padrão. Várias pessoas naquele convívio têm esse padrão e que acabam reproduzindo esse padrão. O objetivo desse vídeo é que nós possamos pensar nossas famílias, as famílias de outras pessoas com quais convivemos e analisar se há padrões que levam ao adoecimento. Então, esse vídeo tem o objetivo de orientar, por exemplo, se você tem que tomar uma decisão sobre se manter próximo ou se afastar da sua família, ou se é saudável estar próximo da família de um amigo ou de alguém que você se relaciona, É quase como eu vou apresentar as características, quase como que fosse um bingo da família adoecida, no sentido de quais são as características presentes. Eu listei aqui, eu ia listar 20 características e até colocar no título, mas eu listei 19. Fiquei pensando quais seriam as principais. Então eu vou falando dessas características e vocês podem analisar. Eu diria que 3, 4 dessas características vão estar presentes em muitas famílias. Provavelmente, quando são poucas, elas não vão estar presentes em muitos membros. Quando são muitas características, digamos 7, 8, 10 características, a gente já está falando de uma família que tem um adoecimento sistemático e que várias pessoas vão estar apresentando essas características e um potencial adoecedor muito maior. Quando a gente tem, sei lá, de 15 para cima, a gente já está falando de uma família com altíssimo potencial adoecedor. Não é um método isso, é algo que eu fiquei pensando, mas sim, se for muitos dessas características, a chance de essa família ser produtora de pessoas deprimidas, pessoas ansiosas, pessoas com transtornos de personalidade pode ser muito alta, que ela seja uma família traumatizante para quem faz parte, ou para quem nasceu ali, altíssima. Então eu vou apresentar essas características para que possamos avaliar isso. Primeiro, família voltada para si mesma e suas questões. Uma família que, digamos, tem um conjunto de regras que todos devem seguir, todos devem obedecer, todos devem ser iguais aos outros. Ser iguais aos outros é a única opção. Por exemplo, só tem um caminho profissional, só tem um caminho em termos de relacionamento, só tem um caminho em escolha de vida. Você se mudar dali para outro lugar não é possível. Você tem que viver ali onde eles viviam, não pode mudar de cidade, não pode ter uma escolha profissional diferente. Então, é uma família voltada para as suas questões, seu modo de existência e que vai punir transgressores. Que seriam os transgressores? Pessoas que querem seguir outros rumos na vida. Outras carreiras, outros tipos de relacionamento, mudar de cidade, de região. Então eles vão excluir desvio, a diferença, vão hostilizar quem é assim. Então esse tipo de família é bastante coercitiva e punitiva em termos de opções de vida. Segundo tipo, família que seria o contrário dessa. Essa primeira é bastante restritiva, a segunda, uma família sem limites. Uma família sem limites
é uma família que você não tem limites do que pode ser feito ou não pode ser feito. É uma família, digamos, sem segurança, sem proteção, que não oferece às crianças que ali crescem ou às pessoas que fazem parte dela proteção. É meio que cada um por si. Isso significa que para as crianças vai ser um lugar perigoso, porque estranhos vão poder estar perto da rotina dessa família e cada um é responsável por si próprio, o problema é seu, então vai estar aberto aos outros. Mas significa que você não vai ser protegido, aprender a se proteger nessa família contra oportunistas, criminosos, assediadores. Uma família, digamos, que não oferece proteção às crianças, segurança, mas também não tem um código de união. É totalmente desunida e se você passa por algum problema, o problema é seu. Então, sei lá, meu filho está passando por um problema, o problema é dele. Isso é uma família extremamente egoísta, né? Extremamente egoísta. Não funciona como uma família no sentido de um grupo. Até se a gente pensar em termos de evolutivos, né? No passado, ser família significava ser uma fonte de proteção. Não oferece e acaba sendo um contexto arriscado para crianças, sobretudo, né? Muitos abusos acontecem em famílias que não têm limites frente aos outros e não oferecem proteção ou segurança. Terceira característica, famílias que vivem de aparências. É aquela que você é obrigado a fingir, situação que você é obrigado a fingir, em que vai ter um perfeccionismo voltado para a imagem pública, ou seja, você tem que o conflito tem que estar velado, você não tem que parecer bom para todos os outros, tem que ter uma certa hostilidade velada. Muitas vezes uma família perfeccionista não gosta de outras pessoas, quase como se fosse um tipo de xenofobia, odeia quem está de fora, mas que vela suas imperfeições internas. São famílias conflituosas internamente, mas que tentam ser perfeitas. Em geral, para manter a perfeição, ela vai manter uma imagem boa para a comunidade, no trabalho, se tiver um trabalho, um negócio conjunto, uma tentativa de parecer perfeito na igreja para encobrir erros. Então, é uma família que vive de aparências de perfeição, mas que acaba tendo vários problemas internos, conflitos internos, hostilidades internas, que não aparecem. Quarta característica, famílias com rigidez cognitiva dualista. Rigidez dualista. Todo mundo é bom ou mal. Todo mundo é amigo ou inimigo. Não tem uma visão de nuances sobre o mundo, né? Então, você vai enxergar as pessoas, essa pessoa é boa ou é má. Você não vai ver um meio termo. A profissão, fazer isso é perfeito. Se você seguir outra profissão, é uma porcaria, né? Você tem uma ideia, se é a ideia que eu concordo, beleza, se não é, você está fora, né? As suas escolhas ou são boas ou terríveis. Isso faz com que as pessoas aprendam a não ter nuances. É uma família adoecedora porque tira de quem cresce ali ou de convive ali a capacidade cognitiva de entender as coisas como dotadas de nuances. Quinta característica, discurso paranoide, persistente. Né? Famílias que acham que todo mundo está conspirando contra eles, sempre alguém está falando mal deles, alguém na igreja, no trabalho, sempre alguma pessoa está contra nós, né? Isso meio que vai ensinando os novos que a responsabilidade é sempre externa. E você, por exemplo, se você tem familiares paranoides, você é obrigado a aderir, senão eles vão te ofender ou te tratar mal porque você está duvidando de uma crença muito forte deles, né? Sexta característica, discurso paranoide persistente. É o mesmo, me enrolei. Sexta. Eu fiz uma listinha, aliás, aqui. Agora me enrolei porque eu estava pensando em outra característica e falei a mesma de antes, que é competição interna. Sexta característica. Então, corrigindo. Sexta característica com competição interna. Hierarquização dos membros a partir de conflitos, disputas, de sucessos, né? O que significa isso? Uma família em que você vai ser melhor ou pior se você adere a valores morais partilhados, sucesso financeiro, obediência. Normalmente é isso. Você é mais moralista ou mais bem-sucedido financeiramente ou é mais obediente. Isso cria uma hierarquia onde as pessoas vão começando a ter conflitos e disputas para ver quem é mais que o outro. Essas famílias criam um sistema de competição.
Sempre um falando mal do outro, a fofoca interna para instaurar a competição. Então, sexta característica é essa competição interna, onde os filhos vão estar competindo, os primos vão estar competindo, os irmãos vão estar competindo. Né? Muitas famílias são assim. Na minha família eu noto essas características, foi um dos motivos de no passado eu ter me afastado de alguns familiares, né? Esse tipo de competição. Minha família longínqua, tios, parentes mais distantes que não fazem parte do meu convívio. Né? Sétima característica, atribuição rígida de papéis. Você não poder escolher o que você vai ser da vida. Digamos, você é ensinado a realizar a profecia da sua família. Só um tipo de trabalho dá dinheiro e vale a pena. Só um tipo de opção de vida vale a pena. Por exemplo, muitas pessoas vão recriminar a pessoas que não querem ter filhos. Né? Eu sou alguém que optei por não ter filhos. Né? Me vasectomizei para não ter filhos. Se você está numa família que é muito rígida na atribuição de papéis, você deve ser pai. Então você não pode tomar esse tipo de decisão. Né? Então você é destinada com tal idade a ser pai. Se não for, você começa a ser difamado internamente. Né? Você é destinado a ter uma profissão. Se você não seguir aquela profissão, você está fazendo algo que não dá dinheiro e não vale a pena e vai ser difamado internamente no grupo. Então, papéis rígidos que não devem ser questionados, devem ser obrigatórios praticamente, e realizar a profecia da família, o que ela deve fazer. E funciona quase como uma lavagem cerebral. Você vai aprendendo isso, mas se você não aprende, você é difamado. Oitava característica, segredo. Digamos, temas que nunca são ditos e temas que são sempre encobertos. Coisas que funcionam como... como que eu posso dizer? Erros de alguns membros da família. Eu tenho uma conhecida que passou por isso recentemente. Ela visitou uma família, ela perdeu a mãe, a família do pai é muito problemática porque encobre os erros do pai. O pai é um assediador costumais, né? Um assediador de crianças, o que torna tudo mais grave. Ela não pode falar do assunto. Ela se afastou do pai, mas todos pedem, por que você não volta a falar com seu pai? E a família simplesmente não toca nesse assunto. E às vezes que ela tentou tocar, ela foi hostilizada. Né? Eles protegem os segredos. Eles fingem que nada aconteceu. Eles punem quem tenta revelar o segredo. Então, famílias com segredos. Outra característica, então, nona, quando as coisas não são ditas. Não no sentido de segredo, mas que você tem que adivinhar por leitura de mentes o que o seu familiar quer. Ele vai ter que falar coisas do tipo, você não consegue entender o que eu estou falando, eu não vou te explicar. Né? Ou, você já deveria saber disso. Saber de quê? As coisas não são expressas, não são ditas, você é punido sem saber o que está acontecendo. Todos são obrigados a decifrar a mente do outro, todos são obrigados a entender o que se passa na cabeça do outro e a comunicação é muito bloqueada. Ninguém explica direito o que está se passando. Né? Então, isso é altamente gerador de ansiedade. Pessoas que crescem nesse ambiente vão se adoecer no sentido de ansiedade porque elas nunca vão saber o que esperar. Porque elas mal sabem, entendem o que está acontecendo porque as coisas não são comunicadas. Né? 10ª característica, coerção excessiva. Essa vai estar presente em vários outros, porque quando eu falo de várias dessas características que eu falei antes, eu estou falando de coerção. Muitas vezes, se você não cumprir essas regras familiares, que são essas características, você é punido ou coagido a fazê-lo. Então, famílias, essa se articula com a outra, que exercem coerção excessiva. Elas vão difamar, castigar, isolar, fazer chantagem emocional com aqueles que não obedecem às regras internas familiares, ou aos ditos, ou aos mandos familiares. Né? O papel que você tem que seguir, tudo isso que eu comentei antes. 11ª característica, expectativas elevadas e irrealistas. Por exemplo, expectativas de sucesso muito irreais, expectativas de morais muito irreais. Por exemplo, esperam que você tenha um comprometimento moral que nem eles próprios são capazes de ter, porque encobrem aquilo que eu falei do segredo, de manter omisso, ou porque vivem no perfeccionismo, que eu já falei antes. Então é encoberto, omitido, velado. Então é exigido que você tenha um
perfeição ou extremo sucesso em algo, mas que eles próprios não fazem, os membros não vão fazer. Então, expectativas irrealistas que funcionam como obrigações que você provavelmente nunca vai alcançar. Ninguém vai ser moralmente perfeito ou profissionalmente vai alcançar um nível que se espera. Então, você vai ser punido por isso quase como regra. E vai ser punido dizendo que você não fez o que você deveria fazer, né? 12ª característica. Então, estou listando, pode ficar meio chato o vídeo, mas é na tentativa de vocês poderem identificar e depois pensar exemplos. Eu não estou dando muitos exemplos, como eu costumo dar nos meus vídeos, mas vocês conseguem imaginar. Eu imagino que sim. 12ª, jogos de poder. Essa se relaciona com a competição interna, tá? Que eu falei antes, dentre as características. Jogos de poder. Manipulação de um dos outros para atingir seus fins. Um membro mente aqui, conta uma história ali, tudo para jogar um contra o outro, jogar crianças contra adultos, adultos contra as crianças, usam os filhos presentes ali, os jovens, para criar caos, criar desavenças. Então, um jogar o outro, um contra o outro, fazer triangulação, fazer fofocas internas para atingir seus fins. Tá? Então, é manipulação interna à família na forma de um jogo de poder. 13ª, nostalgia de uma vida passada onde a família era unida e não é mais. Provavelmente isso ocorre quando a família não é unida mesmo, mas ela vai ter uma nostalgia e vai dizer que no passado era diferente. Sempre o passado era melhor. Os membros vão meio que tratar o presente mal. Tudo que as novas gerações, os filhos mais novos, os primos fazem é ruim, porque o passado era melhor, né? 14ª característica é o oposto dessa. Um dogma voltado para o futuro. O presente é uma porcaria. Tudo é o futuro. Então você nunca vai conseguir trabalhar o suficiente para chegar e ter sucesso agora. É sempre o futuro. O presente não é suficiente. Quem cresce numa família de um dogma voltado para o futuro, tudo que ela faz hoje é desvalorizado. Ela tem que fazer mais e mais, né? 15ª característica, predominância de emoções negativas, né? Uma família em que tudo, ou que ela vai ser super deprimida, ou super agressiva, ou super raivosa. Isso significa que existe um padrão interno sistemático de raiva, inveja, ciúmes, tristeza, melancolia. Pode ser mais para um sentimento ou outro, ou sentimentos mais agressivos, ou sentimentos mais depressivos. Então, numa família assim, nada é bom. Se você faz qualquer coisa positiva, vai gerar, ao invés de gerar coisas boas, paz ou tranquilidade ou felicidade, ela vai gerar raiva, vai gerar agressividade, vai gerar tristeza. Sempre a pessoa vai ver o lado ruim das coisas que você fez. Ela nunca vai ver o lado bom. Você vai apresentar algo bom, a felicidade dura muito pouco, só para você. Então as pessoas vão aprendendo nem a comunicar as coisas positivas. Elas vão aprender nessa família a ver o lado negativo. E isso é uma das principais características da depressão, por exemplo, né? 16ª característica, crianças obrigadas a serem adultas, desde crianças, né? Crianças que vão ter ou obrigações demais de crianças, ou liberdade demais para uma criança, né? Então você vai ter que viver como adulto, como um adolescente sendo uma criança, ou ter que viver como um adulto responsável sendo criança. Crianças assim colapsam psicologicamente, porque elas acabam sendo cuidadoras de seus pais, ou acabam tendo que aprender liberdade, coisas do mundo dos jovens adultos que elas não estão ainda na idade de viver, assumindo muitas responsabilidades ou muita liberdade. Elas podem ter muitos problemas na vida adulta, não tendo um balanço entre obrigações e liberdade e não tendo isso exatamente na idade correta. 17ª característica, que é mais óbvia, muito adoecimento psicológico. Uma família com muitas pessoas com depressão vai ser mais negativista. Essa se conecta com a característica da predominância de emoções negativas. Uma pessoa com pessoas desreguladas emocionalmente e raivosas vai ter mais pessoas com transtornos relativos à desregulação emocional. Então, muito adoecimento psicológico, como por exemplo a depressão, vai produzir depressão. Então, ter muitos diagnósticos numa família pode indicar que aquela família é mesmo adoecedora, pode apenas confirmar todas essas outras características que eu estou mostrando aqui.
18ª característica, famílias que reforçam a insegurança, o medo, a dependência, o fracasso, a incapacidade. Vai sempre te fazer acreditar, fazer a pessoa presente nessa família acreditar que ela não vai ter sucesso, que o mundo lá fora é hostil, que ela não vai conseguir o que ela quer, que tudo que ela tentar vai dar errado, que ela é incapaz. Quando há esse conjunto de crenças, a pessoa fica insegura para o mundo e presa à família. Ela tem sua menos autonomia, né? 19ª característica, e eu diria que ela fecha as coisas quando alguém se afasta dessa família e melhora. Eu diria que esse é um traço que mostra que é um sistema familiar adoecido, né? Se você só tem paz quando se afasta, então quer dizer que quem vive longe fica mais saudável de fato, né? Até um teste, você se afasta e começou a se sentir bem, ficou 6 meses trabalhando em outra cidade, sem visitar os seus parentes, e você está melhor, é um sinal de que essa família é sim adoecedora, sua depressão melhorou, você é menos ansioso longe deles, é um sinal, ou um parente seu que tinha problemas psicológicos severos, se afasta da família, definitivamente melhorou, é um sinal, uma amostra de que essa família é adoecedora. Então eu quis trazer essas características, são 19 características, e podem até ser interpretadas como maneiras de você meio que contabilizar. Não estou fazendo isso, não é um teste psicológico ou uma maneira de avaliação psicológica, mas para você tentar interpretar o que acontece ou não na minha família, porque todos esses traços, todas essas características podem levar a dinâmicas de internalização, por exemplo, da competição, do auto-ódio, da insegurança que eu falei agora há pouco, do medo, da falta de autonomia, de modo que as pessoas vão crescendo com várias dificuldades, né? Vários problemas de regulação emocional, problemas relativos a visões de mundo, né? Tudo isso não passa impune. Essas características, quando elas se juntam várias, e normalmente é o que acontece, não é uma ou outra, tá? Muitas vezes acontece isso, principalmente em pessoas que estão adoecidas psicologicamente, né? Ou que se veem por famílias problemáticas. Muitas vezes é um empilhamento de características. Como eu falei, quanto mais adoecedora uma família pode ser. Esse vídeo tem o intuito assim, de explicar quais são essas características para vocês poderem olhar para suas famílias, mas também tomarem decisões, né? Pensem nas suas famílias, pensem na família da pessoa que você se relaciona para estar ciente dos problemas. Pensem no sentido de se é necessário uma decisão de permanência, afastamento, quando é necessária essa decisão. Eu acho que é um vídeo mais para vocês conseguirem tomar fazer avaliações bem fundamentadas. Então é isso, obrigado, até o próximo vídeo.